Lucas Albrecht, inaugurando nossa segunda temporada do What's Next. Estamos em 2026 aqui, começando o 31º episódio com um convidado bastante especial, Eduardo Jorge. Está aqui com a gente para bater um papo hoje. Como vocês sabem, a gente vem recorrentemente chamando grandes lideranças do setor de saúde para bater um papo, para falar sobre cenário atual, sobre os grandes desafios. E nessa segunda temporada, a gente vai abrir um pouco mais o capô do motor aí da operação de saúde, falando um pouco mais sobre temas como gestão na prática, eficiência, acreditação, fontes de receita, coisas que efetivamente estão ajudando o gestor de saúde a pilotar o barco. Então a gente sabe dos desafios que os gestores de saúde estão tendo atualmente. Então a ideia nessa nova temporada é a gente conseguir entrar mais no detalhe desses desafios e trazer mais insights para vocês. Então, sem mais delongas, queria passar a palavra aqui para o Edu. Edu, obrigado por ter aceitado o nosso convite, mais uma vez, por estar aqui com a gente e ceder esse seu tempo precioso aí da tua agenda para conversar com a nossa galera aqui. Então, bem-vindo e gasta um tempinho aí se apresentando para a turma, por favor. Fala galera, fala Lucas, obrigado aí pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês, já parabenizando o trabalho de vocês aí no setor de saúde, um trabalho de grande relevância aí, obrigado pelo convite, para a gente estar junto aí. Eu sou médico de formação, tenho 50 anos atualmente, tenho 25 anos de formado já na medicina. O começo da minha carreira sempre foi um começo vinculado à assistência, vinculado ao propósito assistencial. Eu tive uma adolescência muito focada numa pessoa que foi meu pai, que estava doente e que precisava de cuidados, e eu transformei isso num propósito de vida meu. Então, a minha vocação para ser médico e a minha vocação assistencial está pautada em cima disso. Então, eu infelizmente, ele faleceu na minha adolescência também, mas o propósito ficou de levar esse cuidado, de levar essa parte assistencial da vocação médica. Então, me formei aí no ano 2000, sou médico de formação, e aí tenho passagem por cirurgia geral, por cirurgia de trauma, cirurgia de emergência. Fiz especialização em cirurgia de cabeça e pescoço, trabalhei no SAMU, que era uma parte que eu gostava muito, relacionada a trauma, relacionada a atendimento. Aquela loucura de início de carreira de plantonista, de dar plantão pra caramba também. E aí, no meio disso tudo, veio aí uma oportunidade de trabalhar com parte de auditoria médica, no início fazendo regulação, no início fazendo um trabalho muito direcionado, muito focado de auditoria mesmo, e aí passando a conhecer esse mundo de gestão, passando a conhecer esse mundo corporativo que engloba a assistência, que infelizmente os médicos têm uma certa distância de conhecer, eles não conhecem os bastidores, não conhecem como as coisas funcionam. E aí eu vi uma oportunidade de transformar esse meu propósito pessoal, individual, de assistência numa coisa mais global, ganhar escala, atingir mais pessoas, fazer o negócio ser, inclusive, mais receptivo a massas de menor poder aquisitivo, enfim. Então, eu vi a oportunidade dentro da gestão também de transformar esse meu propósito numa coisa maior, numa escala maior, e agregar dentro desse setor de saúde aí um trabalho forte, um trabalho focado também na assistência. Então, a minha carreira está muito pautada em cima disso. Uma parte muito assistencial no começo, uma transição no meio, e hoje só uma parte direcionada à gestão corporativa, à gestão médica corporativa, também como empresa, mas sem esquecer de onde a gente veio, sem esquecer formação, sem esquecer o que a gente precisa entregar e o trabalho principal. Oi, Edu. Zero script aqui, mas você é um cara que gosta de emoções, né? Porque assim, eu tava pensando que você tava falando, você falou de transformar, assim, dá para ver na tua jornada que você passou por períodos de transformação várias vezes, né?
Então, assim, tanto nas empresas com funções específicas, né, e diferentes entre si, também sair da assistência, virar executivo e tal. E aí, num olhar mais para isso, né, nessa transição do assistencial, loucura, plantão, especialidade, tipo, cirurgia de cabeça e pescoço, é algo super complexo, para fazer essa migração para cabeça de executivo. Qual foi, naquela época, a maior dificuldade, o maior desafio de desacoplar ali do dia a dia assistencial e começar a pensar como gestor? Poxa, Lucas, eu acho que o principal desafio foi soltar a mão da parte assistencial na prática. É o que você falou, né? Eu vivenciei uma experiência de fazer uma residência médica voltada para cirurgia geral, depois voltada para cirurgia de trauma e cirurgia de cabeça e pescoço. Então, eu tinha um vínculo assistencial muito forte, sempre gostei muito dessa parte da assistência. Entrei na parte de auditoria por conta de loucura de plantão, por conta de procurar alguma coisa alternativa a esses plantões assistenciais que tornavam a vida uma loucura. E aí a gente foi mergulhando, foi entendendo o mercado executivo, o mercado de gestão de saúde, que era um mercado muito grande, que tinha muita oportunidade, que a auditoria é uma fatiazinha muito pequena dessa gestão. E aí, cara, essa migração foi uma migração ao mesmo tempo gradual, ao mesmo tempo lenta, e ao mesmo tempo onde eu passei mais ou menos 3, 4 anos, onde eu tive metade do trabalho de cada lado. Uhum. Então, eu trabalhava no assistencial, eu fazia ambulatório, eu atendia paciente, eu tinha o consultório, eu dava cobertura para alguns convênios aqui em São Paulo, da parte de cabeça e pescoço, já era especialista nessa época. Ao mesmo tempo, eu fazia o trabalho de gestão dentro da empresa, trabalhava na Sul América, depois eu fui trabalhar na Tempo, depois eu fui trabalhar na Notre Dame Intermédica na época. Então, essa fase assistencial e gestão corporativa foi nesse período. Mas chegou um momento que aí não dava mais, fisicamente não dava mais, porque aí era trabalho à noite, cirurgia de sábado, passa-visita de domingo, aquela loucura toda. E acho que o mais difícil realmente foi a transição de pegar gosto com a parte de gestão, pegar gosto com essa parte administrativa, e aí largar um pouquinho o vocacional do assistencial, largar um pouquinho do... Sabia que eu ia conseguir colocar esse trabalho em grande escala, sabia que eu ia conseguir levar isso tudo adiante de uma outra forma, mas o pessoal, né? O pessoal do vocacional é que ficou um pouquinho para trás. Então, acho que o mais difícil, o meu maior desafio foi soltar a mão do assistencial, soltar a mão do centro cirúrgico, que era uma coisa que eu gostava muito de estar lá dentro. E é engraçado que nessa parte ainda, no finalzinho, a transformação de cabeça foi um negócio muito legal, porque você fazia a parte assistencial e estava com a cabeça na gestão, falando assim, olha, o que isso está impactando lá? O que isso está levando para lá? Então, eu acho que isso também me fez carregar um pouco do que eu sou hoje. Sim. Porque a gente estava de um lado, de frente, na assistência, no todo dia, sabendo o que precisava, o que tinha que fazer, o que tinha que acontecer. E aí depois, nesse final, nessa transição final, a cabeça já virava a chave, falando assim, isso aqui vai impactar dessa maneira, isso aqui vai levar o resultado de uma outra maneira. O que dá para fazer para melhorar, o que dá para fazer para manter a qualidade assistencial, mas pensando no resultado do outro lado. Então, eu acho que o maior desafio foi essa transição. Não é fácil fazer essa transição para quem está no mundo assistencial puro. De novo, médico não tem essa visão, médico não tem esse preparo, não tem esse direcionamento. E acho que o principal foi isso. Acho que o principal desafio foi essa mudança, essa virada de chave. E uma outra coisa que foi muito legal também, e eu tive muitas pessoas que me ajudaram a enxergar e me ajudaram nisso, nesse meu acompanhamento aí, nesse meu desenvolvimento da carreira, foi a hora que eu virei mesmo
para a gestão, a hora que eu virei mesmo para o corporativo, para o administrativo, para fazer toda a cadeia de gestão, não esquecer que você precisa se atualizar, não esquecer que você precisa ler, não esquecer que você precisa ter conhecimento da evolução médica, evolução da assistência, o que está atualizando, como está atualizando, porque se você não pode perder esse conteúdo técnico na hora de fazer a gestão administrativa. Cara, animal, porque E aí até o Massanori que nos apresentou, que teve aqui também, ele falou um pouco disso. Ele falou assim, cara, para mim um diferencial na minha capacidade de gestão foi conseguir enxergar, quando eu descia para a operação, como é que aquilo ali que estava sendo executado por aquele profissional na ponta ia impactar meu DRE lá na frente. Né? E é exatamente isso que você trouxe, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, Edu. O quanto que você ter a formação médica te ajudou a depois, como executivo e líder, olhar para o negócio como um todo e conseguir fazer essa transposição e essa navegação. E aí também sob uma ótica que... Um outro tema que a gente tratou às vezes aqui, que na saúde, médico respeita os outros profissionais por uma hierarquia de conhecimento, usualmente. Né? Ou pelo menos para respeito a um outro médico, um outro profissional de saúde que tem uma reputação por uma boa prática médica. Não necessariamente por hierarquia de conhecimento, mas muito em função disso. Como que você enxerga que isso foi importante para você nessa transição de ter tido essa vivência? Como é que você aplicou de forma prática isso quando você sentou na cadeira de executivo? Eu acho que o conhecimento técnico, quando você traz o conhecimento técnico para a mesa, quando você coloca o conhecimento técnico para a mesa, você traz dois diferenciais muito fortes do ponto de vista de gestão. Eu acho que o primeiro deles, e é uma coisa que eu sou muito defensor, se você conversar com todo mundo que trabalhou comigo, se você conversar com as minhas equipes atuais, se você conversar com as pessoas que tiveram essa interface, qualquer tipo de interface comigo, antes de falar qualquer coisa sobre gestão, eu falo sobre qualidade. Eu falo sobre qual é a qualidade assistencial que a gente está entregando, qual é a qualidade assistencial que a gente está praticando. Além dessa qualidade assistencial, qual é a segurança que a gente está trazendo para aplicar essa qualidade assistencial e o acolhimento, o atendimento humanizado e direcionado que a gente está trazendo para isso. Então, eu acho que essa qualidade assistencial ela nunca pode ser esquecida, ela nunca pode ser deixada de lado, e ela é uma obrigação da gente, é uma obrigação garantir o atendimento, garantir o que o paciente precisa, garantir esse tipo de produto que a gente vende, ele não tem meio termo, ele não é raso. A gente tem que entregar e tem que entregar essa qualidade. E aí, quando você traz essa qualidade, quando você traz esse pensamento, você traz esse direcionamento, as pessoas, os médicos, os profissionais da saúde, eles passam a respeitar você, eles passam a respeitar o conteúdo do que você está tratando. Então, quando a gente traz, eu acho que esse conhecimento assistencial, esse conhecimento médico, e aí o que eu te falei, né? As atualizações, buscar sempre entender o que está acontecendo, o que está vindo de novo. A gente tem muita coisa que vai acoplando, vai agregando no dia a dia, no dia a dia médico, no dia a dia assistencial. Estou falando de atualização de guideline, estou falando de novas tecnologias. A gente tem um monte de coisa que está correndo aí, que a gente tem que entender, que a gente tem que trazer para a realidade. E aí, quando você senta e você tem esse conhecimento e as pessoas que estão lidando com você estão entendendo para onde você quer ir, estão entendendo o tipo de trabalho que você quer entregar, o tipo de serviço que você quer entregar, fica muito mais fácil essa comunicação, fica muito mais respeitosa essa comunicação, fica muito mais integrada essa comunicação. E isso foi um viés que me ajudou muito na parte de integração, me ajudou muito na parte de contato com o corpo clínico, me ajudou muito na parte de estabelecer protocolos. Então, eu acho que é uma parte sensível e é uma parte essencial. A gente tem que acabar com esse estigma de que a auditoria,
o trabalho de gestão, ele está focado em dinheiro. Ele está focado exclusivamente em dinheiro. E aí o que você falou, que eu comentei aqui, Massa também trabalhou muito assim, é uma coisa muito importante. Porque você entrega uma qualidade assistencial, você entrega um atendimento necessário e o resultado ele vem automaticamente. Se você fizer o papel de enxergar a assistência do que o doente precisa, do que o paciente precisa, entregar o que ele precisa na plenitude, e é na plenitude mesmo, focado em coisas específicas de não ter desperdício, e esse desperdício não é só um desperdício de itens, é um desperdício inclusive de tempo, um desperdício inclusive de tempo. Se você focar esse trabalho entregando essa saúde, essa qualidade, essa saúde na plenitude, o resultado vai aparecer lá na frente. O resultado vai vir como consequência. Se você enxergar o seu modelo de negócio como um modelo de negócio completo, com uma linha de cuidado completa, onde você entrega o que você precisa, o resultado vem lá na frente. Então, eu acho que essa parte do conhecimento técnico, essa parte do conhecimento do que o paciente precisa, essa parte de fazer essa integração junto com o corpo clínico, passa muito por isso. Eu vou tentar sintetizar um pouco aqui para saber se eu entendi bem o resumão do que você está falando. Dá para equilibrar, então, qualidade com custo se você tiver uma expertise técnica e um corpo clínico, uma equipe multi bem alinhada, sabendo que você vai entregar com qualidade, com acolhimento, com segurança, aquilo exatamente que o paciente precisa, mas sem os floreios da ineficiência que a gente está acostumado, seja de tempos em movimento, seja de MAT-MED, o que for, mas sem te entregar exatamente o que, sei lá, a medicina baseada em evidências diz que a gente precisa entregar para aquele paciente, a gente consegue entregar qualidade e desfecho com custo que justifica uma rentabilidade para um negócio de saúde ser saudável. Exatamente isso. Exatamente isso. A hora que você está olhando para a necessidade do paciente, a hora que você está montando protocolo clínico, a hora que você está se envolvendo dentro da saúde, e você tem esse direcionamento de forma precisa, de forma equilibrada para entender a qualidade, para entender o que você precisa entregar efetivamente, você tira os floreios da frente, você tira o desperdício da frente, inclusive de tempo, vou falar de novo, inclusive desperdício de tempo, direcionado, assertivo, é isso aqui, precisa disso. Eu acho que uma coisa importante também é continuidade. Quando a gente pensa em grandes empresas, grandes instituições, você tem que pensar em continuidade de assistência primária, secundária e terciária, ter uma linha de cuidado generalizada, ou seja, em qualquer ponto que o paciente caia dentro dessa linha de cuidado, você consegue atender, você consegue dar fazer um modelo eficaz e dar continuidade para ele não retornar, para evitar novos gastos, enfim. E uma coisa bastante importante também que eu vejo é a hora que você está constituindo um corpo clínico, constituindo uma equipe com você, é trazer essa equipe junto. É trazer essa equipe para sentar com você, para entender como que vai funcionar essa máquina. Então, você falou que você quer abrir o capô para entender como funciona, traz a equipe da urologia, traz a equipe da clínica médica, traz a equipe da cirurgia para sentar com você, para discutir protocolo, para discutir o que fazer, para discutir qual é o direcionamento, para discutir como que você tem que fazer isso, para entender a aplicação de protocolo, para entender o direcionamento de novo. Quando o paciente vai para o hospital, no pré, como foi o tratamento? No intra, como foi o tratamento? No pós-hospital, como é a continuidade desse tratamento? E aí, quando você traz esse corpo clínico para perto de você, eles entendem o que você quer fazer, eles concordam com o que você quer fazer e, mais importante, eles ajudam você a construir isso. Eu vou pegar esse ponto porque eu acho que a gente até agora nunca tratou isso desde a primeira série nossa aqui, da primeira temporada, dessa parte de debaixo do capô. Esse deep dive de você entrar na operação, descer, sentar com todo mundo. Queria que você explorasse um pouquinho isso, Edu. Das experiências que você teve várias nesse sentido. Como é que é o primeiro dia? Cheguei lá,
Pô, tô com uma puta de uma bucha. Cheguei aqui, tem que transformar o resultado de uma operação, ou tem que fazer uma integração de várias unidades que vem com protocolos despadronizados, sistema diferente, metodologia, cultura diferente. Então as pessoas trabalham num modus operandi diferente também. Cara, primeiros dias ali, como é que você organiza a cabeça, onde que você foca para começar a fazer, de fato, olhar o motor ali, fazer um diagnóstico da operação? Cara, a gente fez muito isso, ainda faz, eu acho que é um ponto essencial do trabalho, desse trabalho de controle, desse trabalho de gestão. É o que você falou, tem a cultura médica, ela é muito ampla, a cultura local, dos locais também e das instituições também é muito ampla. Quando você está entrando, quando você está chegando para mudar, ou quando você está chegando para querer transformar alguma coisa, eu acho que primeiro você tem que conhecer o que está acontecendo dentro dessa cultura, conhecer quem são as pessoas, conhecer quem são as referências, conhecer qual é o trabalho que eles fazem. E aí, de novo, você tem que entrar com conhecimento técnico, você tem que chamar eles para o jogo, você tem que trazer... e eu não estou falando aí só de equipe médica não, tá? Estou falando de equipe multidisciplinar. Você tem que chamar todo mundo para o jogo, você tem que chamar todo mundo para entender o que eles estão fazendo. Muitas vezes a gente sentou para demonstrar o trabalho do ponto de vista assistencial, lá na ponta mesmo, com a equipe multidisciplinar, para falar, olha, isso aqui tá ineficaz por conta do floreio, por conta do desperdício, por conta da não assertividade em relação à condução. Eu não estou falando só de protocolo clínico, tá vendo? Eu não estou falando só de uma coisa específica médica. Tem toda uma cadeia que está envolvida nisso tudo e que a gente precisa entrar. E aí você trazia assim, benches de mercado, benchmark, assim, olha, cara, nós estamos aqui. O que a gente sabe que funciona sem comprometer qualidade, segurança, desfecho, é isso aqui. E isso daqui para de pé e faz a instituição conseguir continuar investindo, crescendo, gerando resultado. E da forma como a gente está fazendo aqui, ó, tem esses pontos aqui. É mais ou menos assim? É mais ou menos assim e você não pode chegar engessado. Tá bom. Porque do mesmo jeito que você enxerga, que você entra nas operações e são operações engessadas que estão tendo aquela prática, fazendo aquele controle, fazendo aquele direcionamento e o negócio está muito focado, você não pode entrar da mesma maneira com eles, achando que tudo que você está aplicando, tudo que você está fazendo é o suprassumo, é o 100%. Porque às vezes você vai encontrar muita coisa boa desse lado. Tá. Às vezes você vai encontrar muita coisa de direcionamento desse lado. Então você precisa entrar para realmente demonstrar o que você está falando, mostrar que a melhor prática pode ser diferente do que eles estão fazendo, mostrar que o trabalho deles, mostrar que o trabalho médico, o trabalho da equipe multidisciplinar pode ser potencialmente dinamizado, onde você vai reduzir custo, onde você vai ter um direcionamento de uma assertividade muito mais forte, mas você tem que saber que às vezes você tem práticas aqui que você vai acoplar no que você está trazendo. E que isso é muito bom. Você tem pessoas aqui que são pessoas que podem agregar muito o trabalho que você está fazendo. Então, esse pensamento você tem que ter também. Então, você vai entrar lá, você vai aplicar um modelo, você vai aplicar um direcionamento, a somar com pessoas e com metodologias do que eles estão usando, do que eles estão usando lá, para ter essa construção. Mas é o que você falou. Tem que negociar, então, né? Você vai trazer o modelo, mas sentar e também escutar a turma para entender, o que tem aqui também que a gente pode aprender para sofisticar ainda mais o modelo de bench que eu estou trazendo. E é uma coisa muito legal, porque, por exemplo, quando a gente fez a parte de integrações lá na Notre Dame Intermédica, com o Massanori, com o Marcelo Severino, quando a gente fez toda essa parte de integração, esse direcionamento, uma coisa muito legal que a gente encontrava entrar, ver as pessoas de maneira reativas com a gente, de maneira assustada com a gente, querem mudar tudo, querem fazer tudo, o que vai acontecer e tal.
E aí, quando a gente senta, quando a gente entrava, quando a gente conversava, quando a gente mostrava o que estava acontecendo, quando a gente mostrava o caminho que a gente estava trilhando, essas mesmas pessoas elas vinham para o jogo. Não, pô, faz todo sentido, vocês têm razão, vamos lá, vamos construir. Então a gente teve isso muito arraigado, muito forte sempre. E faz uma grande diferença quando você está falando principalmente de corpo clínico, de médico. Se você não trouxer e não mostrar e não demonstrar, na cabeça dele vai ser, tá aqui pensando só no custo, tá pensando só no lado dele, não tá pensando no lado do paciente. E a gente demonstra isso de forma eficaz. Hoje, no trabalho que eu faço recentemente lá, que estou encerrando lá na Paraná Clínicas, é um grande exemplo. A gente trouxe o corpo clínico para a mesa, a gente sentou com o corpo clínico, a gente dinamizou e foi atrás dos protocolos, trouxe eles para o jogo, ensinou um pouco de gestão, inclusive do ponto de vista do negócio deles, de ter as equipes, de ter os consultórios, de ter os direcionamentos. Então, foi uma coisa, esse é um feedback que a gente teve. Então, isso é uma coisa muito legal, isso é uma coisa que faz muita diferença e muito sentido para a gente. O Edu, pessoal, assim, a gente sabe que quando você está comunicando a estratégia pela 10ª vez, o pessoal está começando a escutar, né? Então, comunicação, quando a gente está falando num ambiente corporativo complexo, com muitas camadas de profissionais diferentes, lideranças e tal, como é que você resolveu, nas empresas que você comandou, essa questão da comunicação com os times, né? Como é que você garantia que esse alinhamento que você estava fazendo com seus líderes diretos, seus liderados diretos, essa comunicação estava cascateando para a equipe e chegava na ponta? Cara, que é um desafio, né? É um desafio e ele passa por uma coisa que muita gente não quer fazer. Você tem que ir para a ponta. Você tem que estar lá. Você tem que ir lá na ponta para ver o que está acontecendo. Você tem que ir lá na ponta para entender e para ver o que está acontecendo. Há umas 3 semanas, aconteceu uma coisa engraçada relacionada a isso. Há umas 3 semanas, eu entrei dentro de uma das nossas unidades, dentro de um atendimento de pronto-socorro que a gente está, uma unidade de pronto-socorro que a gente está fazendo. E eu entrei, fui conversar com o pessoal da enfermagem, fui conversar com o pessoal, com os plantonistas, fui conversar inclusive com alguns pacientes que estavam internados lá, porque é o olhar de estar presente, é o olhar de estar lá no dia a dia. Você tem que estar na operação. Você quer que tudo... Se você entender que tem alguma coisa que não está funcionando, ou se você quiser comprovar que tudo está funcionando 100%, não tem outro jeito. Você tem que ir lá na operação. Você tem que bater lá na operação e entender o que está acontecendo. Então, o que você falou faz todo sentido. Você fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tem que maturar um negócio na cabeça das pessoas. As pessoas têm que levar isso para a ponta. Muitas vezes tem dificuldade de comunicação, inclusive. E aí eu tô andando lá no pronto-socorro, chega o chefe do plantão lá do dia, me conhecia já, um colega médico, e falou assim, pô, Edu, tudo bem e tal, não sei o quê, precisa de alguma coisa, aconteceu alguma coisa e tal. Eu falei assim, não, tô vindo da operação, vim dar uma olhada aqui, tá tudo certo, como que as coisas estão andando e tal. E ele falou assim, cara, eu não tô acreditando que você tá aqui. Eu falei, ué, por quê? Como assim? Não tô. Você veio aqui ver a operação? Vim aqui ver a operação, vim ver como está o funcionamento, vim ver não só a parte médica assistencial, mas a parte administrativa, como é que está acontecendo o negócio. Tem gente na farmácia, está funcionando o fluxo de medicação, vim ver tudo, vim olhar a operação. E eu acho que isso faz uma grande diferença. E é o famoso mão na massa. Não ter medo de ir para o front, não ter medo de ir para a ponta, não ter medo de ver o que está acontecendo e não ter medo de ver se a linha do comando está descendo. Então, acho que é o que você falou. Existe uma construção, você tem que falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A pessoa precisa comprar, a pessoa precisa aceitar, e para comprar e aceitar, ela precisa ver que existe uma demonstração fiel para você realmente atender e dar resultado ao mesmo tempo. Mas se você quer saber da sua eficiência mesmo, se você quer saber se está tudo certo mesmo, você tem que se permitir um tempo de ir lá na ponta e ver o que está acontecendo, de ver como as coisas estão acontecendo. Muito legal, porque
Eu experimento isso na minha operação, né? Eu vou pegar um exemplo também meu recente para compartilhar. Eu estava semana passada no escritório, né? A gente tem operação lá 24/7, então tem alguma troca de turno às 8 da noite. E eu estava no escritório, já era umas 8h30, 9 horas, e aí tinha um pessoal de suporte tinha entrado, do turno das 8 até as 8 da manhã. E aí eu peguei e eu tava numa sala de reunião com a porta aberta, trabalhando, e peguei de orelhada uma pessoa de suporte que estava numa mesa vizinha, conversando com o usuário de um cliente de um telefone. Porque a gente tem um serviço de monitoramento proativo e tinha um equipamento que tinha ficado offline. A gente estava monitorando uma geladeira, né, um refrigerador de oncológicos, e a gente perdeu a conexão com o dispositivo em campo, que para a gente é uma situação crítica. E aí ele ligou para a operação para entender o que estava acontecendo. E aí ele no telefone chegou para o usuário e falou assim, não, mas o sensor está offline, vamos fazer um troubleshooting remoto, senão manda um técnico aí para a gente saber o que está acontecendo. Às vezes é uma coisa simples que dá para a gente resolver por telefone. E aí, aí a pessoa perguntou, mas a temperatura está alta? O técnico do nosso lado, que é o primeiro risco, né? Medicação oncológica termolábil, o cara tem milhões ali, falou, isso é muito crítico para mim, mas tem algum problema com a temperatura? Ele falou, não, a temperatura tá tudo bem, mas o sensor que tá offline. Aí eu falei, pai, você tá errado, se tá offline, você não sabe se a temperatura tá bem. Porque você tá cego, quer dizer... Aí eu esperei eu falei... Aí ele viu que tinha uma certa recência, fazia 40 minutos que o sensor tinha parado de comunicar, e ele supôs que ele viu que o equipamento estava num comportamento normal, mas ele não pode prever o futuro, ele não tem bola de cristal para dizer qual que é a temperatura que está agora. E é um detalhe, porque ele quis se tranquilizar, falou, não, provavelmente está tudo bem, mas a gente precisa... Mas não dá para você afirmar isso categoricamente. Tecnicamente não dá. Aí eu falei que não, cara, isso está errado. Ele liga para ele de novo e falou assim, olha... Aí ele foi lá, eu fui lá e orientei, falei, você entende? Você não... é verdade, chefe, não sei o quê. Não, peraí. Não, vou lá. Então, esse negócio, essa importância com os detalhes, que é uma coisa que para uma operação de saúde é super crítico, você tem que, às vezes, estar lá olhando e observando. E eu concordo com você. Às vezes a gente tem que estar ali olhando, ver o que está acontecendo. Nem sempre a gente consegue fazer isso, mas a gente só tem certeza que a gente consegue cascatear o nível da qualidade, do detalhe, do atendimento. Nesse nível, se a gente está próximo, porque esses detalhes eles não moram nos sistemas, né? Não, é isso mesmo. E você não pode ter nem medo nem preguiça. Tem que ir lá. Você tem que entrar na operação. Eu sou quem trabalha comigo sabe que eu sou muito detalhista em algumas coisas. Então, a operação ela tem que estar funcionando redondinha, parte administrativa, parte médica, parte de enfermagem, equipe multi, tem que estar qual é o fluxo, como que ele está desenhado, como que ele está descrito, não está funcionando por quê, onde é que a gente está falhando, o que a gente pode melhorar. E eu acho que se você não for lá para a ponta, se você não entrar na operação, a gente sabe, quanto maior você tá, quanto maior a sua operação, quanto mais gente tem embaixo, essas coisas são cada vez mais difíceis. Sim. Mas você tem que permear, você tem que ter gente que faça isso com você, você tem que treinar pessoas para fazer isso com você. Então, nos lugares onde eu passei, eu treinei pessoas para fazer isso também, para ter esse olhar, para sentar e ter esse tipo de diferencial. E aí, assim, abrir o capô e ver como é que tá funcionando, ver como é que tá rodando o motor. Você tem que estar lá, você tem que estar dentro da operação. Muito legal. E aí eu queria pegar uma perspectiva que eu acho que de todo mundo que a gente conversou até agora, não teve ninguém que veio aqui que tem experiência com auditoria médica, que é o seu caso. Muitos anos olhando ali, de fato, a operação. Como é que você enxerga que a tua experiência na parte de auditoria médica ajudou também para você, quando descer na operação, falar, isso aqui é desperdício, isso daqui, cara, é desnecessário, isso daqui a gente poderia evitar. Conta um pouco porque você viveu esses mundos, né? Como é que isso ajudou? Conta pra galera. As pessoas olham para a auditoria médica, as pessoas enxergam a auditoria médica como um negócio exclusivamente de controle, exclusivamente ruim e como um negócio para cercear.
como um negócio para conter. Eu acho que o meu trabalho na auditoria médica me abriu a cabeça. Eu passei na auditoria de regulação, passei na auditoria de contas médicas, eu passei na auditoria de liberação de OPME, Uhum. passei na auditoria de leitos. Então, esse trabalho me fez enxergar muito o que é assistencial versus desperdício, muito o que é necessidade de atendimento versus floreio, versus desperdício e, de novo, inclusive desperdício de tempo. Não é só desperdício de quantidade. Então as pessoas falam assim, a auditoria fica contando bolinha de algodão aqui. A auditoria é um negócio muito mais amplo do que isso. A auditoria é você saber se o procedimento que está sendo indicado é um procedimento tecnicamente eficaz para aquele tratamento, é um procedimento regulatoriamente embasado, tecnicamente, cientificamente embasado, e é um procedimento que você vai fazer controle, óbvio que você vai fazer controle de custo, óbvio que você vai ter direcionamento de custo. Quando você tem esse controle, é um controle muito tênue do ponto de vista de como é que o provedor e o prestador estão negociando esse serviço. Você tem itens que, se você negociar mal, o problema já está na negociação. Mas você tem itens que você pode direcionar de uma outra maneira, você tem um catéter você tem um catéter que pode ser utilizado para fazer um procedimento, ele é 100% eficaz e ele custa 1.000. Você tem um outro catéter que ele vai fazer o mesmo procedimento, ele é 100% eficaz, a qualidade é a mesma e ele custa 500. Uhum. Qual que você vai usar? Essas coisas, esse tipo de trabalho é uma situação tênue quando você tem prestadores e provedores distantes, que não são o mesmo modelo de negócio. Ok, é mais difícil. Quando você está dentro de casa, isso não tem nem discussão. Esse direcionamento tem que ser muito rápido e muito forte. A outra coisa é a questão de tempo, de assertividade. Quanto tempo que o paciente fica deitado ali, aguardando para realizar um exame, aguardando para realizar um procedimento? Uma coisa é você ter um paciente que precisa tomar uma medicação durante 3, 4, 5 dias, com medicação de horário, medicação intravenosa, o paciente tem que estar ali, você tem que estar acompanhando. Uhum. A situação dele é uma situação mais delicada, é uma situação mais crítica, ok, está tudo certo. Outro ponto é, esse paciente está deitado aqui aguardando o exame de tomografia que vai ser feito daqui 2 dias. É loucura. É loucura, você tem que ter assertividade, você tem que ter direcionamento, por isso que eu falei que gestão de tempo é uma coisa muito forte dentro da auditoria. Você está pegando um paciente que tá chegando no pronto-socorro e você vai dar o atendimento para ele, você vai dar o direcionamento para ele. Se você não pensar que você pode dar um atendimento para ele, dar um direcionamento para ele em cima de uma linha de cuidado postergada ao atendimento só do hospital, você também tá limitado. Então, atender um paciente no pronto-socorro que você possa fazer um acompanhamento posterior, que você possa dar um direcionamento para ele e continuar acompanhando ele fora do hospital, é muito melhor do ponto de vista assistencial, muito melhor do ponto de vista financeiro, por exemplo, para a operadora de saúde, para a seguradora de saúde. Então, assim, a auditoria, ela não é contar bolinha. A auditoria, ela não é cercear o atendimento. A auditoria, ela não quer deixar de pagar o que o paciente precisa. Uma ótica de pertinência. É totalmente uma ótica de pertinência, e aí passando por uma parte de negociação, passando por uma parte de assertividade e passando por uma parte de continuidade. Se você conseguir equilibrar todos esses pratos, se você conseguir fazer essa cadeia toda funcionar, a auditoria está fazendo o seu trabalho. Tanto do ponto de vista de garantir a qualidade assistencial, quanto do ponto de vista de dar o reflexo no resultado. Por isso que a gente fala que o resultado financeiro está atrelado à assistência. Quando você vai buscar assistência eficaz, quando você vai buscar uma assistência que não desperdiça, quando você vai buscar uma assistência que negocia bem do ponto de vista de entrega e que tem continuidade sempre, o resultado vai aparecer lá no fundo. O resultado vai aparecer lá na última linha. Uhum. E aí, eu queria pegar um gancho que você deixou na tua fala, que foi sobre
quando você tem o prestador de serviço mais distante da fonte pagadora, da operadora, essas discussões, elas são mais complexas, né? Às vezes você tem um corpo modelo clínico... Modelo de negócio. O corpo clínico do prestador, ele é mais resistente à mudança ou a aceitar uma proposição do time da operadora e tal. O que a gente sabe é que essa relação, quando operador e prestador não são partes do mesmo grupo econômico ou de uma joint venture, o que seja, essa relação nem sempre é a mais fácil. Ela é atritosa, ela é difícil, vira muita discussão de tabela, e é pressão para um lado e para o outro, num jogo meio de soma zero, assim. Para um melhorar a margem, tem que tirar a margem do outro e vice-versa. E a gente sabe que tem como criar valor numa relação mais sinérgica entre esses atores. Eu queria que você gastasse os minutos colocando a sua visão sobre essa relação. Eu acho que é isso mesmo. Acho que o que você pontuou é uma realidade, e é uma realidade muito forte. O que a gente tem e o que isso... Eu vejo isso mudando, principalmente nos últimos 5, 7 anos, eu vejo isso mudando e gradualmente, e isso é uma mudança muito salutar, que você tinha uma política muito do eu ganho. Você tinha uma política muito é o que você falou. Se o modelo de negócio da instituição e do prestador de saúde está ganhando, a operadora estava perdendo. A operadora estava sendo desgastada. A seguradora estava sendo desgastada. A gente viveu muitos momentos fortes disso, onde você tem um ganho de um lado e o outro lado estava perdendo. Uhum. Aí, de repente, o outro lado estava puxando para ganhar alguma coisa e o prestador desse lado aqui estava sentindo que ele estava sendo onerado e que ele estava perdendo. O que eu estou vendo hoje, que eu acredito muito, é essa política de a gente precisa equilibrar os dois modelos de negócio, a gente precisa ganhar, os dois juntos precisam ganhar e precisam crescer. E eu acho que o espaço para fazer isso, ele é muito grande. Eu acho que você ter um prestador, você ter um provedor de serviços e você ter uma instituição pagadora que façam um bom contato, que entendam que você tem dois modelos de negócio atrelados, que esses dois modelos de negócio dependem um do outro, porque existe uma dependência. Claro. A operadora, a seguradora, o provedor, ele precisa do prestador. E o prestador precisa da operadora para alimentar, para fazer o negócio girar, para fazer o negócio crescer. Se você quer só ganhar desse lado, aqui passa a não dar resultado. O outro lado passa a não dar resultado. Se o outro lado passa a não dar resultado, esse resultado passa a comprometer o futuro desse negócio aqui. Daqui a pouco você não vai ter mais o paciente. Daqui a pouco você não vai ter mais quem te alimente aqui. Então, se você não estabelecer uma política de ganha-ganha, eu vou ganhar e você vai ganhar. Se você não trouxer isso para o assistencial, a assistência que precisa ser dada é essa. A qualidade assistencial que precisa ser dada é esta daqui. Com que preço? Como é que nós vamos negociar isso? E como é que nós vamos controlar para que isso não seja desviado? Eu acho que é o futuro do que a gente tem como mercado de saúde. A política do ganha-ganha hoje fez muita operadorazinha menor quebrar. A política do ganhar unilateralmente fez muita operadora que estava emergindo ter que recuar. Muita gente fala assim, estão ficando os grandes players, porque os grandes players têm um poder de negociação melhor, porque os grandes players têm um poder de aproximação melhor, tem uma gestão, inclusive, melhor, para dar essa condução. Então, a realidade hoje, que é uma realidade atritosa, ela já foi muito pior. Ela já foi muito mais forte. Ainda temos atritos? Lógico que a gente ainda tem atrito. A gente ainda tem algumas dificuldades em relação a isso? Lógico que a gente tem algumas dificuldades. Mas quando você traz uma realidade que eu vou te dar ganho, mas eu vou equilibrar o meu pratinho aqui desse lado também, e os dois conseguem ter o entendimento, os dois conseguem formatar isso juntos, os dois crescem. Os dois crescem. Eu estou dando o resultado dentro da operadora para deixar essa operadora financeiramente salutar, e eu estou dando negócio no prestador de saúde, no hospital, no laboratório, enfim, no centro de imagem,
para também continuar crescendo, para também continuar evoluindo com esse modelo de negócio. Então, eu acho que essa política do ganhar unilateralmente, ela não vai existir mais. Daqui a pouquinho ela não vai existir mais. Porque você tem que fazer as coisas, os dois lados crescerem juntos para retroalimentar de um lado para o outro. Eu tô ficando feliz porque já tem um bom tempo que eu tenho ouvido de outras pessoas também que tem sentido uma melhoria desse ambiente de conversas com as operadoras, saindo da lógica da tabelona, de chegar e discutir preço de procedimento, empacotamento ou o que for, se for no fee for service ou qualquer outro modelo, tem havido mais predisposição a se conversar em modelos que se podem ganhar. Agora, uma pergunta para você. Eu tenho visualizado que, entretanto, alguns modelos eles vão ser mais ágeis, mais rápidos, para que essa conversa flua de forma eficaz. Então, acho que talvez os modelos que a gente está vendo aí de novas associações entre grupos econômicos de saúde, às vezes o pessoal faz uma joint venture para um hospital aqui, para uma área de oncologia ali, como a gente viu algumas movimentações de alguns players de mercado aí. Eu acho que já é um movimento para tentar aproximar um pouco mais as operadoras, a fonte pagadora do prestador, para começar a diminuir um pouco esse atrito e a desconfiança geral que se tem quando essas conversas começam. E aí, você que viveu bastante tempo dentro de ecossistemas que são verticalizados, vamos dizer assim, você acha que esse movimento de joint ventures, de aproximação desses players e mesmo os movimentos de verticalização, eles tendem a ficar mais frequentes? A gente tende a ver mais isso acontecendo nos próximos anos no Brasil? Acho que se você tem a oportunidade de fazer essa aproximação, se você tem a oportunidade de dentro desse negócio, fazer essa interface, fica muito mais fácil, fica muito mais salutar do ponto de vista financeiro, porque a qualidade a gente vai garantir sempre, mas fica muito mais salutar do ponto de vista financeiro. Eu acho que quando você reúne os dois modelos de negócio embaixo de uma mesma gestão, que você tem essa oportunidade, eu acho que fica muito mais... as oportunidades e a visão do todo fica muito mais fácil, muito mais assertiva, muito mais focada. Eu acho que não é fácil, não é nada fácil você quebrar anos e anos e anos e anos de uma cultura estabelecida de trabalho de um lado e do outro, e começar a fazer essa sinergia e começar a fazer essa estruturação. Mas eu acho que cada vez mais esse tipo de negócio, esse modelo de negócio de joint venture, de aproximação, de empresas se reunindo para fornecer a saúde como um todo e entendendo exatamente o que a gente está conversando aqui. Uhum. Eu vou tirar um pouquinho aqui e vou ganhar aqui. Uhum. Eu vou pagar um pouquinho mais aqui, mas eu vou reduzir o desperdício de uma outra coisa aqui. Num volume muito maior. Num volume muito maior. Com certeza num volume muito maior. Com certeza numa assertividade de direcionamento. Então, hoje você está fazendo um trabalho, por exemplo, a hora que você está reunindo essas duas frentes. Hoje você está fazendo um trabalho de 30% de volumetria de uma especialidade, por exemplo, para a operadora. Pô, por que você não faz 50% do volume? Há um custo que vai melhorar para a operadora também. Uhum. Entendeu? Então, você vai ganhar escala, você vai ganhar volumetria, você vai ganhar o faturamento de um lado e a operadora também vai ganhar. Então, a hora que você tem esse modelo de negócio atrelado, quando você consegue fazer essa sinergia, quando você consegue fazer esse direcionamento, as coisas vão ficar muito mais fáceis. As coisas vão fluir muito melhor. Se a gente tiver a capacidade, e a gente tem
a capacidade de fazer essa sinergia, de fazer esse direcionamento. Eu acho que esse é o futuro do que vem pela frente aí. Boa. Eu tô em linha. Também acho que esse tipo de movimento alinha muito mais interesse, muito mais rápido. Com certeza. Você tem mais disposição de todo mundo sentar na mesa e falar assim, vamos discutir juntos aqui, porque agora não é mais uma discussão se são vocês ou se somos nós, assim. Agora somos um time só e aqui ninguém está concorrendo, tem que sentar aqui e acertar esses números, né? Edu, a gente, assim, dentro do nosso negócio, a gente olha, nosso cliente é prestador de serviço de saúde, né? Então, hospital, clínica, laboratório, banco de sangue. Essa turma tem visto, ao longo dos últimos anos, o seu custo de MAT/MED, né, materiais, medicamentos e OPME, aumentar assustadoramente, né? As terapias estão ficando mais caras, a gente tem um efeito desproporcional do acréscimo de preço das terapias versus o quanto que a gente tem, de fato, o reajuste nas tabelas. Isso tem pressionado ainda mais a margem dos prestadores. Somado a isso, a gente está vendo aí glosas que estão em patamares históricos muito elevados, segundo o último observatório da ANAP. A gente teve inflação médica também 3,5 vezes IPCA nos últimos anos. Então, o prestador sempre ali com a corda no pescoço também, mas ao mesmo tempo as operadoras não estão voando de resultado, né? E aí a gente tem visto que dentro da operação, esse novo cofre da saúde, que a gente está até falando um pouco antes, né? Assim, tipo, os valores ali financeiramente estão ficando cada vez mais relevantes dentro do hospital, e a gente enxerga que tem muito pouco processo e tecnologia de fato aplicada para os profissionais ali de engenharia, de farmácia, para que eles no dia a dia possam fazer uma melhor gestão disso. Aí você, como gestor ali, quando você faz aquele trabalho inicial que a gente estava falando um pouco antes ali sobre chamar a equipe multi e tal, o quanto que também é importante para o gestor olhar sobre essas outras rúbricas do PNL ali. Deixa eu ver se eu entendi. Eu acho que a gente tem toda uma cadeia de custos que ela não é entendida pela parte clínica. Ela não é entendida por quem está prestando o serviço. Eu acho que a gente, como gestor, principalmente, a gente tem que abrir esse livro para todo mundo. A gente tem que fazer o entendimento de todo mundo. Então, quando eu estou discutindo com a minha equipe de farmácia, quando eu estou discutindo com os meus gestores de farmácia, com a minha gerente de farmácia, eu estou discutindo com ela qual é o custo da compra do medicamento, qual é o custo da dispensação do medicamento, qual é o custo do retorno do medicamento que não é utilizado, qual é o custo do medicamento oncológico e como que eu vou processar o medicamento oncológico dentro da instituição. Eu vou sentar com a equipe de fisioterapia para criar o protocolo assistencial do atendimento do paciente da terapia intensiva. Eu vou sentar com a equipe de fonoaudiologia e explicar para ela o quanto que é importante o trabalho dela e o quanto que o protocolo de aplicação desse trabalho vai acelerar a recuperação de deglutição de um paciente que ficou entubado X tempo. Então, essa cadeia toda, eu acho que é uma abertura de livro. Eu acho que nós, como gestores, a gente tem a obrigação de mostrar qual é o impacto o assistencial e a gestão de custos e a gestão de cada item. E eu não estou falando só de OPME, por exemplo, estou falando de tudo. Quanto que isso vai aplicar e quanto que isso vai impactar no resultado. Sim. Então, esse controle, essa gestão, esse direcionamento, ele tem que ser livre aberto. Você tem que trazer a sua operação para entender o custo, entender o que você está fazendo. Eu, como gestor, eu aplico isso muito no dia a dia, trago muitas pessoas para perto, explico o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, essas pessoas elas estão trazendo as novas demandas, as atualizações, e elas estão nos ajudando a encaixar esse custo que você está falando.
De novo, a gente tem muita atualização, a gente tem muita coisa nova sendo lançada de mercado, a gente tem muita tecnologia acoplada, e se a gente não fizer, não trazer essas pessoas que também têm essa expertise para próximo da gente, para a gente abrir o livro junto com elas, para a gente mostrar junto com elas como que a gente vai construir isso, o negócio fica muito difícil. É o que você falou, tá apertando cada vez mais a margem, tá ficando cada vez mais difícil. Sim. Como é que a gente faz controle de OPME, materiais especiais? Traz o corpo clínico, vê vai ver quais são as melhores práticas, vê o que a gente vai ter que utilizar, como a gente vai ter que utilizar, como que encaixa esse custo dentro do operacional, e a gente tá conseguindo fazer com que o corpo clínico nos ajude a estabelecer e nos ajude a manter esse controle. Mas continua sendo um grande desafio, continua sendo uma peça-chave de gestão em cima de entregar a qualidade e controlar custo. Sim. E você falou, a gente sente isso, que o pessoal tem muita dificuldade, acho que algumas lideranças têm muita dificuldade de conseguir fazer esse equilíbrio, né? Tipo, como é que eu garanto que eu estou dispensando uma droga com qualidade adequada, mas ao mesmo tempo eu controlo os meus custos aqui. Não pode ser caro demais, porque também eu tenho um estoque para manter e comprar. Então, e aí a gente tem casos que, e aí principalmente nessa ótica de o estoque está ficando cada vez mais relevante, né? Tem de fato algumas instituições que de fato, assim, eu fiz até uma brincadeira esses dias no LinkedIn, que era, se a gente fosse analisar a farmácia hospitalar como a gente analisa uma instituição bancária, a gente teria segurança na porta, armado, blindado com como é que é? O colete à prova de balas. A gente teria um cofre, não seria uma geladeira, seria um cofre com cadeado, senha, biometria, o cacete, câmeras. Porque muitas vezes você tem isso numa instituição financeira quando você vai lá num banco, hoje físico, mas você tem às vezes mais dinheiro dentro de poucas geladeiras hospitalares ali em medicamento oncológico, imunobiológico, etc., do que o que você tem de fato em dinheiro físico em espécie em muitas agências bancárias, que tem um nível de segurança e controle completamente diferente. E para um nível de sinistralidade muito menor, porque o índice de sinistralidade médio de um equipamento em farmácia hoje é de 2 vezes por ano de um refrigerador. Esse é o mean time between failure médio. Então a gente fica olhando isso assim, cara, tem muito custo invisível, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você conseguiu nas operações que você entrou para fazer turnaround, para integrar, custos que estavam ali invisíveis, que o pessoal não estava medindo, que quando você desceu, fez esse exercício de descer para a ponta, você falou assim, opa, tem dinheiro saindo aqui nesse ralo que ninguém está medindo? Então, consegui. A gente criou uma metodologia de trabalho, principalmente quando a gente passou a fazer as integrações, para a gente ser assertivo, inclusive na busca de coisas que a gente já sabia que estava vazando, já sabia de coisas que a gente já sabia que normalmente vazava e o pessoal não olhava. Normalmente vaza, o pessoal não olha, normalmente vaza. Eu acho que a gente teve... Eu aprendi muito com o pessoal de farmácia, com o pessoal com farmacêuticos que passaram aí junto com a gente aí nos trabalhos. Enxergar o processo e mergulhar no processo, no detalhe do processo. Então, do tipo... cabe aqui fazer unitarização de medicação? Cabe aqui fazer kit de utilização? Como é que a gente está fazendo diluição de medicamento? Como é que a gente está dispensando isso e como que essa cadeia de dispensação ela tem um retorno se essa medicação não for usada, se esse material não for usado. Então, eu citei exemplos práticos agora e pequenos, só para você ter uma ideia de como a gente consegue entrar nessa cadeia, de como a gente consegue enxergar o processo como um todo. Tem que ter o nível do detalhe. Tem que ter o nível do detalhe. Tem que ter o nível de detalhe. E a grande maioria das pessoas que fazem gestão sobre isso não pensam nisso. A grande maioria das instituições não pensam nisso.
a grande maioria das pessoas que estão trabalhando e estão lá no dia a dia, elas estão tocando o dia a dia. Só tocando o dia a dia. Uma coisa que eu ouvi, pegando esse exemplo que você falou de entrar no detalhe, a gente tem conversas com alguns farmacêuticos, assim, pô, aqui a gente tem operação, e aí, principalmente medicação de alto custo, a pessoa falava, antes a gente cobrava da operadora o frasco inteiro, a gente comprava, cobrava o frasco. Agora já não, a gente tem que ir pela dosagem, que às vezes é uma fração do total do frasco mínimo que a indústria farmacêutica vende para o prestador, por exemplo. E aí ele precisa administrar, porque se não tiver outro paciente para usar o restante, como que ele faz? Ele vai cobrar só por uma fração e ele comprou o frasco todo, porque é a unidade mínima que se vende, né? É esse tipo de detalhe que você está falando, é como a gente faz a otimização daquele recurso que é o restante dos ml que ainda falta ser utilizado de um frasco de um medicamento de alto custo dentro da farmácia, por exemplo. Passa por isso. Nessa questão de frasco, a gente tem uma outra parte um pouco mais complicada, porque tem parte de regulamentação, parte regulatória, que você está utilizando quando é ml, você está utilizando e não pode reutilizar para outro paciente. Tem toda uma parte regulatória que a gente tem que ver. Mas essa parte regulatória passa a fazer com que a gente... Será que eu preciso comprar um frasco de 10 ml ou eu posso comprar um frasco de 5 para o desperdício ser menor? Tá. Será que em vez de ter a miligramagem X, eu posso ter a miligramagem Y, e aí ter um direcionamento diferente e eu vou ter um desperdício. Tá. Porque nessa parte de ml... Concentração de dosagem Isso, também. nessa parte de ml a gente pega em questões, inclusive regulatórias, de não utilização. Mas, por exemplo, você vai comprar uma caixa de comprimido. Então não pode reutilizar para outro. Tem algumas coisas não. Tem algumas coisas que não. Tem medicamentos que você não pode fazer reutilização. Tá. Tem medicamentos que você não pode redirecionar. Então tem a parte regulatória também. Mas, por exemplo, você vai comprar uma caixa de um medicamento, você vai comprar uma quantidade de um medicamento que é comprimido, você pode fazer a unitarização desse comprimido e pode dar o direcionamento para o paciente à medida que ele precisar, por exemplo. Uhum. Então, é exatamente isso. E é esse detalhe que você tem que levar em consideração para você não ter o desperdício. Para você saber se você pode ter, se você tem que comprar um medicamento com nome comercial, você pode comprar um medicamento genérico. Você vai... De novo, gente, a gente tem que ter... O foco é assistencial. O foco é entregar a qualidade e não prejudicar a qualidade em nada. Mas você tem muita coisa que você pode trabalhar. Você pode dar medicamento similar? Pode dar medicamento similar. Vai fazer o mesmo efeito. Uhum. Você tem que ter responsabilidade de saber que você está comprando de uma instituição séria, de um laboratório sério, e ter o direcionamento de forma correta em relação a isso. Mas você consegue fazer um monte de coisa, tem um monte de detalhe que você consegue estabelecer e dar esse direcionamento para estabelecer controle de custo. Muito legal. Ô Du, conta pra gente aí, cara, como é que tá teu desafio agora? Você comentou que você tá encerrando um ciclo na Paraná Clínicas. Conta aí quais são os próximos passos, qual é o próximo desafio. Eu tava na Paraná Clínicas já há 2 anos e meio, tava indo para 3 anos lá na Paraná Clínicas. Foi um trabalho muito legal, foi um trabalho muito positivo. A gente foi para lá para fazer um turnaround da empresa, para fazer toda uma virada de... Você consegue compartilhar alguns números aí de como é que era antes e como é que tá agora? O que você mexeu lá? Como é que tava resultado e equipe? O que vocês mexeram lá? A gente trabalhou lá no início com uma mudança desde o planejamento estratégico, desde a estratégia de negócio da empresa, como que ela estava direcionada. A gente recompôs o trabalho com foco na região metropolitana de Curitiba. Lá é uma operadora local. Legal. A gente recompôs o foco de trabalho lá. A gente teve toda uma mudança de organograma e a gente criou as caixinhas para trabalharem na gestão dentro desse novo organograma que a gente precisava lá, do ponto de vista médico, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista, inclusive, comercial e relacionamento. Então, a gente deu todo um redirecionamento, fez toda uma repaginação de pessoas e processos dentro da Paraná. A gente fez repactuação de negociação com prestadores, a gente fez direcionamento e valorização da rede própria de atendimento. A Paraná Clínicas é uma empresa que tem
unidades verticalizadas, então a gente valorizou e a gente direcionou os atendimentos para dentro de casa nesse padrão de qualidade que a gente está sempre falando, mas também com foco na gestão de custos. A gente trabalhou com muito a medicina preventiva, o Priori, que é o programa de saúde da Paraná Clínicas. Então, a gente tem várias linhas de programas que fazem tanto a medicina preventiva quanto a promoção à saúde dentro da carteira da Paraná. A gente tem programa específico, por exemplo, para gestante, programa específico para tratamento de pacientes crônicos. A gente investiu bastante nessa parte de promoção, de prevenção à saúde. A gente investiu numa parte de acompanhamento individual do que cada paciente precisa e de qual era o perfil de carteira o perfil de cada cliente, o que esse cliente precisa mais, como que nós vamos direcionar o atendimento para ele. Isso foi uma parte fundamental. Uma grande sinergia hospitalar dentro do grupo, com o Hospital Santa Cruz. Então, a gente teve uma grande sinergia com o hospital também para criar todo esse processo de eficácia, de qualidade assistencial e eficácia de controle também. A gente trouxe para dentro da Paraná Clínicas um tema muito delicado hoje em dia, que é o tratamento do transtorno do espectro autista. A gente criou uma clínica própria de tratamento para fazer o acompanhamento e tratamento dessas crianças, a Clínica Afeto, que é uma clínica própria da Paraná Clínicas, exclusiva para fazer esse atendimento, junto com o programa Afeto também, que também é o programa de acompanhamento dessas crianças autistas. A gente pegou aí a empresa com uma sinistralidade estourada, isso é número público, então a gente estava com uma sinistralidade acima de 100%. Fechamos o ano passado, aí, o ano de 2024, com uma sinistralidade de 80%, 81%. Então, a gente fez um trabalho de um turnaround grande aí de reversão de resultados, isso é público também, então eu posso falar aqui. A gente vem aí com um resultado melhor ainda do ano de 2025, ainda não posso dar os números aí do resultado do ano fechado ainda, mas a gente vem aí com um resultado muito bom aí no ano de 2025, dando continuidade aí a esse trabalho que foi feito. Então, parabéns, Edu, pelo resultado, cara. Obrigado. E aí a gente tá partindo agora para um novo desafio. Tô entrando dentro da Sul América aí para fazer uma gestão específica de carteira. Ainda não vou dar os detalhes aqui, que eu ainda não tem umas coisas que ainda não estão definidas totalmente. Mas a gente tô vindo lá de Curitiba aqui para São Paulo. Fazer um trabalho dentro da Sul América, é um trabalho de gestão específica que a gente tá criando, que a gente vai estruturar e que a gente vai dimensionar, pautado um pouquinho, muita coisa do que a gente está falando aqui, sinergia de processo, entendimento de como funcionar, direcionamento, com tudo que a gente pode fazer aí para a gente conseguir manter a qualidade assistencial, sempre falo isso, manter a qualidade assistencial, mas trazer o resultado junto. Aí eu acredito muito que se você trabalhar direitinho, se você trabalhar entregando a qualidade, entregando a necessidade do paciente, entregando o que o paciente precisa, o resultado vai aparecer lá no final. E nos meus 10 anos de Intermédica foi assim, e nesses 3 anos, por exemplo, de Paraná Clínicas foi a mesma coisa. Então a gente entrega uma qualidade assistencial e vai buscar o detalhamento, o acompanhamento, não tem medo de ir lá para a ponta, e aí o resultado vem. Então vou começar aí o ano de 2026 com um novo desafio. Vou começar aí com uma estruturação bem forte aí em cima de uma gestão dentro da Sul América. Depois você volta para contar para a gente. Depois eu volto para contar os detalhes e para contar do trabalho todo. Então, um pouquinho do momento atual. A gente está saindo lá da Paraná num resultado muito positivo, num trabalho muito, muito positivo, de uma entrega muito grande, muito boa. E vamos começar um outro desafio forte aqui em São Paulo agora. Edu, eu queria te fazer uma pergunta, porque você teve uma coragem
de investir? Você falou que vocês investiram mais forte em prevenção e promoção também, acho que como uma iniciativa também de fomentar a redução da sinistralidade, né? Mas é o tipo de iniciativa que se você investe, também colhe resultado. Só que existe dentro do mercado de saúde meio que um impasse de uma da teoria dos jogos que está meio travada e que o pessoal fala, olha, se eu investir na minha carteira em prevenção e promoção, amanhã ou depois, e a gente discutiu isso no almoço uma vez, amanhã ou depois, essa carteira migra e vai para um outro prestador ou para uma outra operadora. E quem vai ter o resultado financeiro para o negócio de todo investimento em prevenção e promoção que eu fiz vai ser uma outra empresa, e não a minha, né? Então, investir em prevenção e promoção é um ato, querendo ou não, de coragem e de confiança, não só isso, mas também uma decisão de tipo, cara, isso é o certo a se fazer para essa população, para essa carteira que eu estou cuidando, né? Então, conta um pouco como é que foi enquanto líder, né, enquanto executivo, tomar essa decisão, tipo, a gente vai investir nisso, mesmo sabendo que eventualmente a gente pode, ou eventualmente quais foram as ações comerciais que vocês tomaram para garantir que, sei lá, fidelização ou relacionamento de longo prazo com essa carteira de vidas que vocês já administravam na Paraná? Eu acho que você tem razão, mas eu acho que essa parte do risco e essa parte de perder e essa parte de repente, o resultado desse trabalho ser um resultado que vai acabar sendo colhido em outro lugar, é um resultado pequeno ainda perante a grandeza do que a gente vê como o tratamento da carteira como um todo. Tá. Quando você pega programas específicos, por exemplo, o programa de tratamento cardiológico, que você está tratando preventivamente pacientes hipertensos, tratando pacientes que têm uma dislipidemia, impedindo que esse paciente evolua para um infarto agudo do miocárdio, evolua para um acidente vascular cerebral, para um AVC, e aí sim vão te dar um sinistro pesado de internação, de procedimento, com sequelas, inclusive, que vão se estender, que você vai ter que ficar tratando. Quando você pega um paciente e coloca esse paciente num programa de acompanhamento de diabéticos, pacientes crônicos, e você faz com que ele tome a insulina dele, faça o acompanhamento com a medicação direitinho, não desregule toda essa parte metabólica que envolve a diabetes, você vai ter um paciente que não vai ter problema vascular por conta da diabetes, você vai ter um paciente que não vai ter problema de neuropatias, por exemplo. Então, assim, você está equilibrando a saúde desses pacientes. Quando você pega uma paciente que é uma gestante e você está fazendo acompanhamento preventivo dela, às vezes, mesmo no baixo risco que a gente fala, que não tem nenhuma patologia, que não tem nenhuma comorbidade, mas você está acompanhando ela direitinho, ou quando você pega uma gestante de alto risco, que ela tem uma hipertensão associada, uma diabetes associada, ou alguma outra doença associada, obesidade, que você tem que acompanhar mais de perto, o desfecho daquela gestação é muito melhor, o paciente, o recém-nascido não vai para a UTI quando ele nasce, não tem a taxa de conversão para a UTI neonatal, ela é muito menor. Então, todo esse investimento que você faz nessa parte de prevenção, o resultado é muito grande. O resultado de 2, 3 pacientes compensa o resultado de carteira, às vezes. O negócio é uma grande escala. Grande escala. Pô, legal ouvir isso. E mais do que a prevenção, hoje a gente também tem que trabalhar, é uma coisa que a gente fez lá, com promoção à saúde. Então, mais do que prevenir aqueles que já precisam dessa prevenção, você tem que entender qual é o perfil daquela população que você está tratando. Você está falando de pacientes, você está falando de pessoas, não de pacientes. Você está falando de pessoas sedentárias. Você está falando de pessoas que têm uma alimentação desregrada. Você está falando de pessoas que passam
grande parte do tempo sentadas dentro de um escritório trabalhando, ou que estão submetidas a algum risco operacional de trabalho, se você não passar a enxergar algumas coisas e começar, junto com os RHs das empresas, fazer promoção à saúde para aquele perfil populacional, você vai migrar de pessoas para pacientes que precisam de programa preventivo. Então, não é só a prevenção à saúde, é a promoção e incentivo à saúde que a gente tem que pensar também. Então, e esses programas e esses acompanhamentos, desde que eu vi e que eu me envolvi com essas implantações e com esse trabalho, os ganhos são enormes. Então, tipo, o investimento real que você gasta com uma equipe sua, apoiando os RHs das empresas com promoção, você reverte muito mais em real, não gasta em sinistralidade. Com certeza, com toda certeza. Com toda certeza, a experiência que a gente vem construindo sobre isso é muito significante. É muito significante. A própria clínica afeta no tratamento do paciente do transtorno do espectro autista. Eu vou dar um dado aqui, um exemplo bem prático. A gente está tratando dentro de casa, a gente está acompanhando esses pacientes dentro de casa, e aí eu pego 1 a cada 3 pacientes encaminhados para tratamento nessa clínica não são autistas. São tratamentos de outras patologias mentais ou de outros distúrbios que precisam de acompanhamento, mas não são autistas. Enquanto isso tudo estava lá fora, enquanto isso tudo estava lá na rua, fora do nosso programa, a gente estava gastando dinheiro tratando o paciente como autista que nem era autista. Agora não, a gente está trazendo, o paciente coloca o paciente... Fazendo o diagnóstico correto. Coloca o paciente dentro do programa, faz o diagnóstico correto. Quando o diagnóstico é correto, ele tem todo um direcionamento, acompanhamento, evolução do tratamento. E quando ele não é autista, a gente não larga a mão dele. A gente acopla ele num outro programa de tratamento, acopla ele num outro acompanhamento. Então, toda essa parte de construção que a gente faz em cima desses programas dá um resultado espetacular. Dá um resultado muito relevante para nós, muito relevante para nós. E a hora que você mede o que você investiu, o que você colocou de dinheiro para fazer, para montar o programa, você vê que em um ano e meio, você está pagando tudo que você está colocando ali, a operação está muito direcionada, está muito forte. E tá dando um resultado muito bom. Eu, como cliente Sul América, fico feliz que você, então, vá com essa mentalidade, para essa cadeira nova sua em 2026. Edu, a gente tem uma finalíssima aqui, que é uma pergunta que a gente sempre faz para todos os nossos convidados, pensando para o futuro, né? A gente falou um pouquinho sobre sistema, falou sobre gestão, aí fizemos um deep dive aqui nas suas melhores práticas. E aí, pensando agora, olhando para o futuro, o que está te animando, o que está te desanimando, pensando o que você está enxergando aí para o futuro da saúde? Cara, uma coisa que está me animando muito, uma coisa que está me deixando bastante eufórico é essa parte de tecnologia que envolve inteligência artificial. Eu acho que a gente vai ter um ganho muito grande de escala de processos, de escala de direcionamento de atendimento. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de cada vez mais ser específicos do ponto de vista de evitar falhas humanas que podem acontecer. Eu não estou falando de eliminação de médico, eu não estou falando de eliminação de nenhum tipo de profissional, não é nada disso, mas eu estou falando de acoplar tecnologia para ajudar a gente direcionar e tratar paciente, para ajudar a gente interpretar resultados, para ajudar a gente ter protocolos específicos de direcionamento. Ganhar produtividade. Ganhar produtividade, com certeza ganhar produtividade, com certeza ganhar respostas bem mais rápidas. A gente fala, a gente tem coisas acontecendo nesses bastidores aí que vão vir muito forte daqui a pouco. Então, hoje eu tenho
Hoje eu consigo ter contato com um médico que está na Europa, na Ásia, operando um robô para fazer um procedimento cirúrgico. Não, pô, Edu, é loucura. Não é loucura. Nós vamos começar a trabalhar cada vez mais próximos disso. É óbvio que eu não vou ter. É óbvio que eu vou ter uma equipe médica acompanhando aqui. É óbvio que eu vou ter alguém acompanhando o processo aqui também. Mas eu fui num exemplo muito exagerado, eu fui num exemplo muito forte para ver que é muito amplo esse negócio. É muito grande esse negócio. Sim. E aí, a hora que a gente pode trabalhar com coisas tão simples aqui, por exemplo, interpretação de raio-x, interpretação de eletrocardiograma. Sim. Eu posso colocar isso numa inteligência artificial que vai dar o meu primeiro passo e depois vai vir o segundo passo com um médico, com um cardiologista, com um cara que é especialista e específico naquele negócio. Então, assim, a gente vai ter um ganho de escala, um ganho de produtividade, a gente vai ter um ganho de eficiência, inclusive, muito grande. Porque quem vai montar, por exemplo, essas coisas que eu estou comentando aqui são os próprios médicos, são os próprios especialistas. A inteligência artificial ela vai aprender com eles. Sim. Ela vai aprender ela vai aprender com quem tem mais conhecimento. Então, isso eu acho que é um processo que vai ajudar muito a gente, que vai ter um ganho muito grande e que vai, inclusive, ter um ganho muito grande do ponto de vista de gestão, para ajudar a gente a fazer gestão. Então, é uma coisa que está me deixando muito animado, é uma coisa que está me deixando muito eufórico do ponto de vista do que vem por aí. E você citou só um parênteses rápido, 2 dos 3 exemplos que você citou do uso de IA, a gente teve pessoas aqui no podcast que estão trabalhando com isso. Então você falou sobre, né, a IA ajudando a acelerar diagnóstico por imagem, como um copiloto para o radiologista, por exemplo. Exato. A gente teve o Vitor Gadelha aqui, que foi um dos primeiros episódios, nosso, se não me engano, o primeiro, que está na DASA hoje e ele trabalha com isso, inteligência artificial aplicada a vários contextos, mas muito também em imagem. E a gente teve o Bruno aqui, que é fundador da Neomed, que eles utilizam inteligência artificial para ler o eletro, e aí eles têm um produto que é o Card, que logo que o paciente ele entra no pronto atendimento, quando você não tem uma equipe de cardiologista de plantão, eles têm uma equipe de cardiologistas remoto que fica recebendo esses dados, eles têm uma IA que já lê, já faz um pré-laudo, passa para um cardiologista, e assim, em questão de minutos, você tem um cardiologista com um diagnóstico preciso para apoiar, às vezes o geral que tá, o clínico que está ali na ponta, no PA, atendendo para que ele possa ter mais segurança de um especialista a fazer uma conduta num procedimento cardiológico. É isso, sensacional. Eficácia e qualidade assistencial. E num custo muito menor. Exatamente. Né? Então, isso é muito legal. Tem o Thiago Ligori também, que veio aqui, ele está trabalhando com um copiloto de IA, que é um scribe, então basicamente durante a consulta ele já prepara a nota técnica com conhecimento específico, então ele faz a leitura da conversa e já faz a nota técnica aí, a depender do modelo que o médico está acostumado a utilizar, mais verboso, mais técnico, menos técnico ou mais objetivo, mas ele faz o preenchimento de todo o prontuário e a documentação sem que o médico tenha que ficar preenchendo o prontuário manualmente mais. Então, ele gasta aquele tempo que ele teria que fazer protocolar para fazer a evolução do paciente no prontuário e fazer a documentação, gastando no acolhimento, no entendimento, no olho a olho, das coisas que só o ser humano consegue fazer, né? É isso. Então, tanto do ponto de vista de assistência propriamente dita, quanto do ponto de vista operacional, gerencial, vai ajudar muito. Muito legal. Vai ajudar muito, vai acoplar muito e vai ajudar muito. Não, é uma coisa que definitivamente a gente vai precisar usar. De novo, todo mundo fala, pô, mas vai substituir o médico, mas vai substituir. Não vai substituir. Não vai substituir, mas o ganho que vai trazer, a escalabilidade que vai trazer, até porque tem que ser levado em consideração. Assim, nos próximos anos, a gente vai ter um déficit de profissionais de saúde globalmente. Então vai ter espaço para profissionais de saúde. Eles vão precisar aprender a utilizar essas ferramentas para ganhar produtividade. Com isso. Certeza. Né? Com certeza. Isso não é meio que inevitável. Com certeza. E aí, o que você acha que são desafios ainda para a gente vencer nos próximos anos aí? Eu considero 2 coisas que me preocupam muito. Uma delas é a formação
das pessoas, a formação da equipe multiprofissional assistencial na saúde. Eu estou falando do médico, estou falando da enfermagem, eu estou falando da fisioterapia, dos fisioterapeutas, dos profissionais que estão envolvidos nessa cadeia, farmácia, nessa cadeia como um todo. Uhum. Eu me preocupo muito com a qualidade dos profissionais, me preocupo muito com a gente tá despejando uma grande quantidade desses profissionais no mercado todo ano. A gente tem abertura de muitas faculdades e que estão jogando cada vez mais profissionais dentro do mercado. A gente sabe que a gente tem áreas que tem problemas em conseguir profissionais. Você tem lugares no Brasil, o Brasil é um colosso, não é um continente, mas você tem lugares no Brasil que você tem déficit de profissionais do mercado. Mas, ao mesmo tempo, você tem muita gente em grandes polos que estão... A gente comentou disso, a gente conversou disso um pouquinho lá no almoço, que estão degradando um pouco a parte de profissionalização, e aí você pega profissionais com baixa capacidade, infelizmente, coloca para trabalhar em posições estratégicas de atendimento. Isso é uma coisa que me preocupa bastante. A gente precisa ter a maturidade e entender a complexidade, inclusive como gestores do negócio, de que tem um limiar, que se você passar esse limiar para baixo, aí você vai comprometer de remuneração, você vai comprometer qualidade. A gente precisa se preocupar com isso. Me preocupo com a nova geração do que está vindo aí em relação a gestores, com quem está se envolvendo nessa parte de condução da gestão assistencial, porque cada vez mais é raro a gente ter pessoas que querem descer para a operação, que querem botar a mão na massa, que querem trabalhar no dia a dia, que querem se dedicar a entender o que está acontecendo dentro do processo para a tomada de decisão. E aí você pega as pessoas que querem chegar e serem gerentes, superintendentes, diretores, e eles acham que eles têm capacidade de fazer isso em 6 meses. Eu demorei para me tornar diretor quase 5 anos, fazendo todo um trabalho, a gente conversou sobre isso, fazendo todo um trabalho de passar em área por área, de entender processo por processo, de migrar da área corporativa para a área hospitalar. Massanori comentou até isso com você, de migrar para a área hospitalar e entender a ponta da operação para depois chegar num cargo de direção. Hoje eu contrato um médico para ser gerente médico, ele quer ser diretor em 3 meses. Sim. E aí ele olha para você e fala que você não valoriza ele. Ele olha para você e fala que você se sente até um pouco incompetente. Fala assim, pô, mas eu não consegui. Deve ser muito burro, né? Não é possível, muito incompetente, porque tem 6 meses. Então, assim, o imediatismo dessa nova geração e o fato deles quererem o status, deles quererem o cargo e eles não quererem estar próximo da operação, estar próximo do entendimento do que está acontecendo. Isso é uma coisa que me preocupa, isso é uma coisa que essas duas questões, a qualidade técnica dos profissionais de saúde que estão atrelados à operação. E a atitude, vontade da mão na massa. Essa atitude de trabalho, a gente está perdendo cada vez mais, e isso é uma coisa que eu acho que a gente vai ter bastante dificuldade. Boa. Edu, eu queria voltar aqui para te agradecer. Foi realmente uma super aula aqui. A gente falou de temas com nível de profundidade que eu acho que é bem grande. Talvez um episódio inédito que a gente teve aqui de fato conseguir ter insights sobre como é que arregaçar as mangas e fazer, que é um pouco do que a gente queria mesmo se propor a fazer nessa nova temporada. Pegar pessoas como você, que tem esse perfil de execução muito forte, né, e que tem o benefício de ter ficado ali na ponta, também ter sentado na cadeira do executivo, mas que faz recorrentemente a saída para a ponta para saber o que está acontecendo. A gente fica, isso é fundamental.
E muitos dos conteúdos que tem por aí, eles acabam ficando muito na superfície. E aí o pessoal não tem como... tem dificuldade de fazer essa tradução para a prática, porque nunca viveu a prática. Muitas vezes você falou, viveu pouca prática. Então, obrigado por ter trazido com tanta lucidez um tema que é tão importante. Eu acho que não só na saúde, mas em outros setores, porque isso está acontecendo no mercado de trabalho, eu acho que de uma forma geral. Mas em particular no nosso setor, que a gente quer melhorar, que a gente quer ajudar, eu acho que é importante alguém com o seu peso no mercado trazer isso para o debate. Então, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite aí de estar com a gente, viu, Edu? Foi um prazer. Eu que te agradeço, obrigado aí pela oportunidade, obrigado aí pelo papo franco, pelo papo aberto. É isso aí. De novo, muito sucesso aí no seu trabalho, no trabalho da Next. Acho que vocês fazem um trabalho bastante relevante. São preocupações válidas, preocupações que a gente tem que levar adiante mesmo. E quando precisar abrir o capô, o Edu trabalha no executivo, mas o Edu trabalha embaixo do capô também. A gente sabe o que está acontecendo e foi um prazerzaço aí conversar e dividir essas coisas com vocês. Prazer é nosso, depois você volta para contar do caso da Sul América. Tá bom, obrigado. Valeu, obrigado.